falar um pouco hoje sobre uma passagem muito conhecida na Bíblia e que muitas vezes a gente a gente lê, a gente pode até meditar, mas a gente não dá a devida atenção a essa passagem. Nós vamos falar um pouco hoje sobre a porta estreita, aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse várias vezes na Bíblia, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, e outras coisas como ele falou também, relacionando a essa porta estreita. Tudo bem? Vamos, antes de mais nada, pensar que a palavra de Deus é um alimento para nós. E você se alimenta quantas vezes por dia? No mínimo 3 vezes por dia. E também nós devemos nos alimentar da palavra de Deus, nós devemos buscar a Deus, nós devemos orar a Deus, nós devemos ler a Bíblia, nós devemos buscar orientação da parte de Deus para a nossa vida a cada dia, porque a Bíblia de Deus é muito mais importante, a palavra de Deus é muito mais importante para a nossa vida do que a comida, do que o alimento. O próprio Senhor Jesus Cristo já disse isso, não é verdade? Então, vamos à palavra de Deus. Mateus 7, 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Você já parou para meditar na profundidade desses versículos que nós acabamos de ler sobre a porta estreita? Tem um significado muito profundo. Muitas pessoas, como eu já ouvi alguns pregadores aí na internet falando, eles dizem que basta você aceitar a Cristo que você está salvo. Somente isso. E mais nada. Como se a gente pudesse aceitar ao Senhor Jesus Cristo e movermos o nosso coração e o nosso corpo e o nosso entendimento da maneira que quiséssemos. Por quê? Jesus já pagou o preço. Eu já ouvi um amigo meu dizendo para mim uma coisa: eu já estou salvo pela graça. Ele praticando a iniquidade, fazendo coisas erradas, e falava: a graça de Deus me salva. E ele continuando no pecado. Será que isso é verdade? Será que realmente foi isso que o Senhor Jesus Cristo fez por nós na cruz? Será que o seu sacrifício na cruz do Calvário foi para que a gente o aceitasse e a gente simplesmente vivesse da maneira que quisesse? Esses versículos que nós acabamos de ler atestam que não. Por quê? Jesus nos diz 2 situações aqui. Ele diz que existe uma porta que nós devemos passar, que é Ele. Jesus é a nossa porta da salvação. Jesus já pagou o preço dos seus e dos meus pecados. Jesus, então, ele é a porta estreita. Por que estreita? Porque não é toda pessoa que aceita o Senhor Jesus Cristo. Pois bem, só que tem outra situação. Jesus diz que a estreita é a porta e apertado o caminho que leva à salvação. Então nós temos 2 situações, meu amado. Nós temos a porta estreita que nós devemos passar e nós devemos trilhar um caminho até chegar ao reino dos céus. E esse caminho, ele é apertado. O que Jesus quis dizer com isso? Que não basta somente você chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu aceito ao Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, e viver a sua vida de forma desregrada. A Bíblia inteira nos atesta isso. Nós devemos dar bons frutos de arrependimento, bons frutos da nossa salvação. Portanto, Jesus é a porta que nós devemos passar. Ele já abriu o caminho para nós, ele deu uma porta a nós, porta que essa não existia. Porta que o homem perdeu lá no Jardim do Éden, uma porta que era aberta ao homem, total a Deus. E Adão foi e fechou essa porta. Jesus, ele abriu novamente essa porta por nós. Só que existe um caminho a ser trilhado, existe um caminho a ser percorrido, existem coisas a serem feitas. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz
e me siga. Portanto, não é só atravessar a porta, não é só falar que você crê em Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, que a tua salvação está garantida e que você nunca mais irá se preocupar com nada. Não. Jesus advertiu aqui, como nós lemos, são poucos os que chegam à vida eterna. Esse caminho não é para todos. O caminho do mundo é largo, a porta do mundo é larga. Você pode entrar nela com toda a sua bagagem de egoísmo, com toda a sua bagagem de maldade, com toda a sua bagagem de adultério, com toda a sua bagagem de julgamento de um irmão. Você pode entrar por essa porta que não tem problema, ela é larga. Agora a porta de Cristo, ela é estreita. Nós devemos deixar coisas do velho homem, bagagens do velho homem para trás. Nós devemos deixar a malícia, nós devemos deixar a inveja, nós devemos deixar adultérios, nós devemos deixar a desonestidade, nós devemos deixar a mentira, nós devemos deixar a falta de amor e entrar por essa porta, mas não só isso. Não é só entrar para a porta e você vai encontrar pastos verdejantes. Com Cristo você encontra pastos verdejantes. Mas o que Ele mandou que fizéssemos é que nós passássemos primeiro por essa porta estreita. Que nós trilhássemos a nossa vida inteira nesse caminho tão apertado que leva à salvação. E são poucos, como Ele disse, que a encontram. São poucos. O reino de Deus não é para todos. Jesus não morreu por todos. Jesus morreu para os seus. A palavra de Deus diz que Deus escolheu aqueles que são seus filhos antes da fundação do mundo. Nós não sabemos quem são seus filhos. Nós não sabemos a quem nós devemos pregar. Portanto, nós devemos pregar ao mundo inteiro. Porque só Deus sabe aqueles que vão aceitar a Cristo. Porque Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Portanto, nós temos sim o livre-arbítrio de querer ou não aceitar a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Só que realmente os salvos em Cristo irão trilhar esse caminho tão apertado, tão difícil, que nos leva à salvação. Não basta você entrar pela porta e falar que aceita a Cristo e dizer ao mundo que publicamente que você é um cristão, mas as suas atitudes, os seus atos e os seus pensamentos são totalmente divergentes da palavra de Deus. Você não está trilhando o caminho apertado. Você pode ter entrado pela porta estreita, só que você está trilhando um caminho largo, o caminho do mundo, o caminho que leva à perdição. Pare para pensar um pouco nisso. Existem duas situações, a porta estreita e o caminho apertado. Até os demônios, eles sabem quem é Jesus Cristo. Até os demônios falam na Bíblia que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. Só que são demônios. Eles somente dizem com a boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Só que são demônios. As suas atitudes, os seus atos e os seus pensamentos são totalmente ao contrário da palavra de Deus. E que nós não sejamos demônios que falam para o mundo que crê em Cristo, mas que a sua conduta é totalmente incompatível ao Evangelho da salvação. E esse caminho que nós devemos trilhar é a cada dia, ele é diário. A cada dia que nós levantamos nesse mundo, nós devemos orar a Deus para que Ele nos conduza ao caminho apertado de forma plena, para que a gente não seja murmurador, para que a gente não seja uma pessoa do mundo, uma pessoa que só pensa em coisas terrenas, mas que o nosso verdadeiro pensamento esteja na nossa pátria celestial. É isso que a gente aguarda, é isso que a gente anseia e é isso que nós devemos ansiar cada vez mais e mais aqui nesse mundo. Portanto, meu amado e minha amada, trilhe o caminho apertado. Você já passou pela porta estreita ou nem isso você fez ainda? Se você não aceitou a Cristo como teu Salvador, faça isso nesse exato momento, enquanto ainda essa porta estreita está aberta, porque um dia e logo ela vai se fechar. Aí não terá mais porta, aí não terá mais caminho, aí terá só o mundo. Aí o sangue de Jesus Cristo
que morreu por você, pagando todos os seus pecados, não mais será válido. Para você aceitar a Jesus, você terá que praticamente morrer literalmente por Ele. Então, meu amado e minha amada, mais uma vez, preste atenção em toda a palavra de Deus. Tudo que está escrito ali tem um propósito. E se você não entender, peça a orientação do Espírito Santo, que Ele irá te dar o discernimento correto. Ok? Essa é a palavra de Deus para todos nós hoje. Fiquem com Ele e até o próximo vídeo, conforme a sua vontade.